Obrigado, pastor Domingos. Paz, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Irmãos queridos, vamos tentar desmistificar alguma coisa antes de começar. Ontem o João Brito esteve falando para a juventude, mas hoje nós começaremos um processo de palavras onde você vai construir um discernimento, uma revelação daquilo que Deus precisa falar, quer falar a você, para que a sua vida encontre o norte de Deus para você. Então veja, a palavra, essa igreja é uma igreja muito instruída, é uma igreja muito esclarecida, é uma igreja ungida. Sim ou não? Sim, é uma igreja ungida. Mas a palavra, ela é luz. A palavra é verdade. E o que é que a gente faz com a luz? A luz serve para mostrar o caminho. Você pega uma lanterna ou acende a luz e ela vai te dar direção. Mas se você não tiver uma atitude de seguir, você não vai sair do lugar. A palavra é verdade. Saber a verdade é muito importante, mas o que fazer com a verdade? Então, todas as mensagens, eu pedi ao pastor Domingos para me permitir colocar o pastor Marco para falar amanhã à noite, e ele vai me dar a resposta logo mais, porque o Espírito Santo tem falado com ele, e nós nos submetemos à autoridade dele e da igreja, estamos aqui para servir. Porque a palavra que o pastor Marco estará falando, ela vai trazer luz nos bastidores da sua história, como essa palavra que nós vamos trazer agora. Então serão palavras continuativas, ou com a mesma visão, para dar entendimento, para que através dessas palavras você possa entender, ter um diagnóstico sobre a sua vida, porque o grande problema da vida da pessoa é não entender, não saber por que que as coisas acontecem. Por que que isso acontece comigo? Por que que não acontece comigo? Então, primeira coisa, quando você vai ao médico, ele vai te ouvir. Isso é aconselhamento. O médico, ouvindo você, ele vai interpretar o que você disse. Isso é aconselhamento. E o médico, então, ele vai o quê? Dar uma direção. Ele vai fazer exames ou te dar remédios. Mapeamento. Mas se você não fizer os exames e, consequentemente, não tomar os remédios, os sintomas vão continuar. Então, não pense que você, vindo ao culto, ouvindo o pregador, já é suficiente. Olha que bênção foi. O que você vai fazer com o que Deus vai te falar? O que você vai fazer? Muitos cristãos se contentam em vir, ouvir e se alegrar. Não resolve. Isso é bom, mantém você motivado, mas a causa dos seus problemas continua. Então você precisa, nesta manhã, você vai começar, nós vamos falar sobre marcas de uma vida que venceu o passado, a mulher pecadora. Mas essas marcas também poderão estar presentes na sua vida, porque assim como ela teve um encontro com Jesus, e através deste encontro com Jesus, ela desenvolveu uma nova prática de vida, você também pode desenvolver novas atitudes de vida. Amém, meus irmãos? Então é muito importante você entender que primeiro você precisa ter luz sobre a sua vida, para você enxergar o que é que está acontecendo. No culto de libertação de sexta-feira, no final do culto nós ministramos assim, orientações para algumas pessoas que ficam, e ficou
ficaram várias pessoas, dentre elas uma senhora de mais ou menos uns 80 anos. E ela nos trouxe uma situação em que ela, como editora, ela foi trabalhar com uma equipe bem grande para um livro que foi psicografado. E ela citou a mais de 20 pessoas que foram trabalhando com ela nesse processo. Várias se suicidaram, e todas as pessoas que trabalharam com ela na edição desse livro ficaram doentes, cirurgias, ficaram com problemas gravíssimos de saúde, e ela está com problema gravíssimo de saúde, porque ela não sabia, ou ela ignorou o que é o envolvimento numa área espiritual envolvendo as trevas, como a psicografia. Então ela precisa conhecer a verdade sobre aquilo, e o que ela vai fazer? Ela precisa pedir perdão, ela precisa renunciar, e ela precisa quebrar todas as alianças que ela se envolveu. Se você ouvir tudo que você vai ouvir até terça-feira, e você for para casa e achando que ficou tudo bem, no próximo congresso você estará aqui com os mesmos sintomas. Então eu quero pedir encarecidamente que você não seja passivo, passiva. Decida ouvir Deus e dizer para Deus: eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar, Senhor. Eu não quero mais viver o meu passado. Eu quero viver os teus propósitos para a minha vida. Amém? Então olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: chegou a hora, chegou a sua vez de deixar o passado no passado, na cruz, e viver um novo tempo. Amém? É desse jeito. É desse jeito? É desse jeito mesmo? Então a sua Bíblia pode ser aberta em Lucas 7, a partir do verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Quando viu isto, e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco se ama. Amém, meus irmãos? Então essa mulher tinha uma história, não tinha? Essa mulher tinha uma história. Você tem uma história. Uma história que você conhece.
mas uma história que você não quer que ninguém conheça. Você tem uma história no seu coração, na sua mente, que você guarda as 7 chaves, que você esconde, que você protege, com medo que as pessoas tomem conhecimento e você seja exposto, seja exposta. Mas lá dentro do seu coração também existe um sentimento, um sonho, um desejo de ser feliz. Você já conversou, já ouviu alguém dizer assim: ah, eu tenho um sonho de ser muito infeliz. Os rapazes solteiros, levante a mão. Vocês estão muito desanimados. Não tem rapaz solteiro aqui não? Todos já se casaram? Meu Deus, parabéns. Os rapazes estão aqui, pouquíssimos. Mas os que estão aqui, os solteiros, você diz assim: eu tenho um sonho de casar com uma moça bem feia. É assim? Qual é o sonho do rapaz? Ainda que ele não seja tão virtuoso. Qual é o sonho de todo rapaz? Encontrar uma moça muito linda, inteligente, carinhosa. Não é assim? E a moça também. Você já pensou em casar? Ah, quem é o rapaz que você quer se casar? Ah, pastor, um rapaz bonito, carinhoso, atraente, olhos assim assado. E você pinta o quadro. Ninguém quer coisa feia perto. Todos nós queremos pessoas boas, pessoas alegres, pessoas lindas, pessoas carinhosas. Nós sonhamos com isso, ainda que nós não mereçamos, mas nós sonhamos. Essa mulher sonhava com uma vida, mas ela não tinha. Ela sonhava com o futuro, mas não tinha. Ela sonhava com paz, mas não tinha. Ela sonhava em ser livre, mas não tinha. Ela sonhava em se olhar no espelho e não ver mais aquele passado apontando o dedo. Mas estava lá o passado. Mas um dia ela encontrou Jesus. Um dia ela encontrou Jesus. E aquele passado foi para a cruz. Aquele passado ficou no passado. E ela pôde viver uma nova vida. Então, muitos aqui já foram curados. Muitos já foram curados, libertos e transformados. Muitos aqui já experimentaram o encontro com Jesus, já foram curados, libertos, já foram abençoados, já falam línguas, oram no Espírito, tem tudo aquilo que se espera de um crente espiritualmente falando bom. Mas tem um outro grupo, que olha para o grupo curado e sarado, e fala assim: ah, eu queria ser assim. Então sempre na igreja nós poderemos ter 3 tipos de pessoas, ou 3 grupos possivelmente. O grupo curado, o grupo que está querendo ser curado, e o grupo que não quer nada com cura. Por quê? Porque tem medo de enfrentar o passado, tem medo de enfrentar as verdades que estão presentes na sua vida, as suas cadeias. Então esses que estão presos, dirigidos por seu passado, eu quero encorajar vocês, nesta manhã, a experimentarem um novo tempo com Jesus. Deixar essas marcas, esses rótulos, esses estigmas que vocês recebem e ouvem. Lá vem ele, lá vem ela, olha o que ele fez, olha o que ela fez, olha como é que ela é, olha como é que ele é. Você já está cansado disso e não precisa mais viver assim. Jesus tem marcas novas para você nesta manhã. Jesus tem palavras novas para você. O Simão ainda via aquela mulher com os olhos do passado, mas Jesus viu aquela mulher com os olhos do futuro. Você pode ter um pai, uma mãe, você pode ter alguém que você convive e essa pessoa sempre está olhando para o seu passado e aponta o dedo e te fere, te machuca, mas Deus está olhando para você e está dizendo: você é meu filho, você é minha filha, eu tenho um plano, eu tenho um futuro, eu tenho um sonho para você. Mas é você que decide se quer viver os propósitos, os planos de Deus, ou se vai continuar remexendo o seu passado.
Todos podem viver essa vida tão sonhada, mas nem sempre conseguem chegar lá, porque não decidem, não tomam a decisão certa. Então eu quero falar 3 coisas. Primeiro, entender que a cura e a libertação melhora, transforma, traz para nós uma autoestima elevadíssima. Você já viu gente curada? Irmãos, eu sei que eu não sou muito bonitão, mas isso é para você. Para mim, eu sei que eu sou muito lindo. A minha filha diz que eu sou o homem de uma maior, assim, de autoestima mais elevada do mundo. Ela assim: pai, o senhor é incrível. Quando ninguém elogia o senhor mesmo se elogia. Isso é orgulho, vaidade? Não, imagine. Isso é querer bem. Se eu faço um café e ninguém fala nada, eu pergunto: e o café, tá bom? Porque eu estou esperando o quê? Que café gostoso. Eu gosto de cozinhar. Se eu faço uma comida e todos estão comendo, claro que estão gostando, mas não falam nada, e como é que está essa moqueca? Ah, que maravilha. É o que a gente quer ouvir, não é assim? Você chega num lugar, ou um determinado lugar, e ninguém diz nada. E os pregadores, coitadinho dos pregadores, depois do culto, o pregador sai, e ele fica esperando que alguém diga: ah, pastor, que sermão maravilhoso. É bem verdade, Spurgeon, Moody e outros grandes já disseram assim, não preciso dizer, porque o diabo já me disse quando eu disse do púlpito sobre isso. O diabo é o maior elogiador do pregador, porque elogiando o pregador ele não melhora. Mas também não precisa ser um crítico. Mas todo pregador, quando termina, espera o quê? Principalmente que a esposa: meu bem, você pregou tão bem hoje. Mas quando a mulher fica quieta, o pregador fica fulminado. Porque se nem a mulher dele gostou do sermão, como é que os outros vão gostar? Então, Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele tira esse vazio, esse pessimismo, esse sentimento de derrota, de fracasso, e levanta a sua autoestima. Aí essas mulatinhas, essas meninas assim novinhas, olham no espelho assim: eu estou arrebentando. A mulher chega em casa e está assim: quando meu marido chegar, ele vai olhar para mim e falar assim: meu amor, você está um avião. Meu Deus, as mulheres não estão aí não? Veja, qual a mulher que não quer um elogio do marido? Não é verdade, minha irmã? A mulher quer um elogio do marido, pode receber elogio de todos, mas do marido, aquele miserável que não abre a boca para falar nada. Então Deus, quando ele cura um homem, ele abre os olhos dele para enxergar a sua mulher e dizer: meu amor, você é um furacão. Autoestima. Às vezes a mulher não é tão furacão, mas ele enxerga como um furacão. E o homem, coitadinho, né? Deixa para lá o homem, né? Então vamos conhecer essa mulher, o seu passado, rotulada como pecadora. Gente, se tem algo que machuca uma pessoa, é alguém ficar trazendo o seu passado e colocando diante dele. E a pessoa chega toda alegre e de repente: mas aquele dia. Que coisa dolorosa é quando alguém traz o nosso passado negativo e coloca diante de nós. Esta mulher tinha sido adúltera, foi muito conhecida, era muito conhecida como mulher adúltera. Tanto que o Simão vai dizer o quê? Se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher, uma pecadora. Rótulo. As coisas que marcam, e isso muitas vezes nasceu lá nos lábios da sua mãe, nasceu nos lábios do seu pai, nasceu nos lábios de alguém da sua família. Você, e esse rótulo, ele foi ficando ali, gravado na sua alma.
E você, toda vez que comete um deslize, alguém traz esse rótulo. Carregava um sentimento de culpa. Essa mulher também não era só o rótulo, porque o rótulo vem daquilo que ela ouve, daquilo que ela recebe. São essas marcas que vão sendo plantadas na sua mente. E essa mente produz o quê? Um sentimento de culpa muito profundo, doloroso. Por mais, você talvez conheça alguém que pede perdão pelo mesmo pecado toda vez que ora. Senhor, e alguns falam assim: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Parece que Deus nunca perdoou, porque sempre é uma multidão. Gente, tem que pedir perdão, mas a multidão do pecado tem que ir para a cruz. Não pode juntar pecados para chegar a uma multidão de pecados. Aquela mulher carregava um sentimento de culpa. Por quê? Por causa do dedo, da acusação, da cobrança, da penalidade que ela recebia do seu passado. Os escribas trouxeram uma mulher apanhada em adultério. É um paralelo. Endireitando-se Jesus e vendo que ninguém mais condenava aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, nem eu te condeno. Essa é a palavra que Jesus quer dizer para você nesta manhã. Porque na presença de Jesus, acusadores, a começar por Satanás, começam a se calar, porque ele coloca sobre você o seu sangue, ele coloca sobre você o seu amor, ele coloca sobre você a sua graça, ele coloca sobre você o seu poder, e ele manda que o inferno se cale, porque ele te ama. Ele te ama. Atendemos uma jovem depois do culto de libertação, sexta-feira também. A moça chorava muito, que não conseguia a gente não conseguia nem ministrar. Eu pedi o meu filho Maurício para ministrar, e ela estava lá com aquele chilique, com medo, apavorada com os demônios. E às vezes nessa hora nós temos que dar uma palavra forte para a mente da pessoa. Chega! Porque a pessoa precisa parar de ter medo. O medo imobiliza. O medo paralisa. E Satanás usa o medo para impedir você de dar um passo em direção a Deus. No momento que ela parou, eu abracei aquela mulher, aquela moça, e disse: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. Agora diga comigo. E ela não conseguia: diga. E ela repetiu, convidando Jesus para entrar no seu coração. E ficou boa. Claro, naquele momento ela vai precisar passar pelo processo. Mas o profundo sentimento de culpa, o diabo usa o seu passado para te amedrontar, para te encurralar, para te aprisionar, para te intimidar. E você precisa entender isso. Excluída da sociedade, rótulos do passado, gente excluída. Você já foi em uma festa e chegou lá, você se sentiu fora do lugar e dá vontade de ir embora o mais rápido possível? Já se sentiu assim? A gente vai num lugar, o negócio está tão esquisito, e aí você olha a gente no cantinho, cochichando, conversando e rindo, e você pensa que está rindo de quem? De você. Quando alguém olha para o meu lado e ri, aí eu penso assim: estão falando de mim, eu estou importante, estou arrebentando. É claro que não é verdade, a gente se sente constrangido, nós não gostamos. Mas por que você imagina que está falando de você? Por causa do seu sentimento de culpa, por causa da sua autoestima baixa. Você pensa para baixo, você não pensa que você é alguém, você pensa que não é ninguém. Então aquela mulher, ela se sentia excluída, não ia a lugar nenhum com medo.
Tem gente que não vai na casa da sogra. A sogra não é problema, irmão. A sogra, quem aqui é sogra? Levante a mão. Não há salva de palmas para as sogras. Sogra não é problema, porque toda sogra é mãe. Já viu mãe ser problema? Mãe é bênção. Mas mãe é bênção para quem? Para filhos. E aí essa semana eu estudei, reli, estudei Ruth. Ruth é um exemplo para vocês, moças. Ruth, a nora que conseguiu amar uma sogra viúva, solitária. Porque Ruth era uma mulher curada. Ela cria no Deus de Israel. Ela entendeu que entre ela e Noemi não existia nora e sogra, eram irmãs. Não, Ruth não se sentia excluída. Ela se sentia amada, protegida. E lá foi uma bênção. E quem se tornou? O que a Bíblia diz, uma ascendente de Jesus. Fez parte da linhagem de Jesus. Então, exclusão, sentimento de culpa, excluída da vida religiosa, mas agora ela vive um novo tempo. Ela vive um novo tempo. Ela sabe quem ela é. Olha para mim, você sabe quem você é? Ah, eu sou fulano. Eu sou a fulana. Eu tenho um passado, eu tenho um futuro e eu tenho um presente e eu tenho um futuro. Você sabe isso? Você tem um passado, você tem um presente, está aqui. Mas você tem um presente aqui na igreja. Aqui na igreja você pula, você dança, você se alegra. E quando você chega em casa, e quando você chega na sua empresa, e quando você chega na universidade, e quando você chega naquele outro lugar, nós que temos uma identidade, somos a mesma pessoa onde quer que seja. Ela sabia que tinha um passado, mas o passado tinha sido levado por Jesus. Agora ela sabia que tinha um presente, ela tinha que vivê-lo intensamente, mas ela sabia que tinha um futuro, e esse futuro estava nas mãos do Pai. Não estava nas mãos dos seus algozes, acusadores. Eu não sou um pastor culto, e não preciso ser um pastor culto para ser feliz. Posso ser culto e melhorar, mas não preciso ser culto para ser feliz. Eu posso ser culto para ser mais eficiente, mais usado, mais capaz, mas eu posso ser feliz do jeito que eu sou, porque eu sei quem eu sou amado do Pai, eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, eu estou nessa igreja, sou membro dessa igreja, mas não é esta igreja que me faz feliz. Quem me faz feliz é o Senhor desta igreja, é o Espírito Santo, é o Deus Todo-Poderoso, é isso. Então muitas vezes nós achamos que, eu estou na igreja, eu canto nos jovens, eu canto no coro, eu faço face a face, tudo isso é bom, mas quem dará significado à sua vida é a presença poderosa do Senhor Jesus e do Espírito Santo. É Ele que faz a diferença, e você precisa vibrar isso em todo o tempo. Sentir-se excluída é não saber quem é. Aí você olha para quem não gosta de você assim, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. A bonitona olha para a mais feinha e vai assim, coitadinha. Aí a feinha olha para ela assim, coitadinha, vai ter que me engolir. Porque tem gente que é só bonita por fora. E ser bonito por fora é bom, não é verdade? Se eu fosse assim, não venderia creme, não venderia perfume, não venderia nada. Aliás, como que as mulheres gastam creme, não é verdade? É no cabelo, é nos pés, é nas mãos, eu não sei, creme, é as cremildas de Jesus. Mas,
É claro que nós queremos ser bonitos por fora, queremos usar uma roupa adequada, uma roupa mais estilosa, mais isso, mais aquilo. Isso é muito bom, levanta um pouquinho a autoestima. Ah, pastor, o senhor está tão bonito, que coisa boa ouvir isso. Mas o negócio não é só ouvir, o negócio é crer que você é crer que você é. Então, quando a feiosa olha para você e se rebola toda assim, aí você olha para ela assim, e continua a sua vida. Não, a pessoa ferida, ela vive dormindo e andando com um feridor. Mas se ela perdoasse, o feridor nem saberia que ela existe. Tem gente que não é feliz porque está vivendo o passado e não quer colocar esse passado na cruz. Deixa eu ir, minha esposa fala para não viajar muito. A memória, o passado era passado, na memória dela o passado era passado. Ela sabia que agora ela era a mulher que Jesus havia transformado. Eu tenho na memória o dia que eu levantei minha mão para aceitar Jesus. Eu tenho na minha memória o dia que eu vim à frente entregando a minha vida a Jesus. Eu morava sozinho, eu era um baladeiro, alcoólatra. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, aí o rapaz anotou meu nome. Eu fui o único naquela noite a entregar a vida a Jesus. E aí quando eu cheguei, ele falou assim: olha, nós vamos lá na sua casa te visitar. A sala da minha casa era toda decorada com fotografias de mulheres. E aí eu falei assim: meu Deus, eles vão lá na minha casa. Eu cheguei na minha casa, tirei aquelas fotografias todas, enrolei tudo e joguei fora. Mas não apareceu ninguém. Naquele tempo, em 77, tinha semana de oração nas igrejas batistas, toda a primeira semana do mês. Sempre? O pessoal orava naquele tempo. Aí, naquele tempo o pessoal orava. Eles não foram na minha casa, mas eu fui ao templo todos os dias daquela semana. E nunca mais voltei atrás. Me tornei 7 meses de convertido, eu estava no seminário. 11 meses de convertido, eu estava no púlpito da igreja, me pregando no culto de domingo à noite. Quando Jesus transforma, Ele também transforma você numa pessoa útil, usada, capaz de ser resposta dele para o mundo. O grande problema da igreja de hoje é que nós temos muita gente com discurso e com pouca evidência. Deus quer pessoas com evidências de transformação, marcas. E as melhores marcas são os frutos. Então não havia mais rejeição, culpa. Ela era uma pessoa livre. Em segundo lugar, entender que esse perdão recebido por essa mulher produz, como produziu nela, um profundo sentimento de gratidão. Por isso, você já viu pessoas agradecidas reclamando da vida? Quem aqui lembra, ou quem aqui ainda não tem carro? Levante a mão. Quem lembra que quando não tinha carro? Lembra? Você lembra quando não tinha carro? Que desastre que era? Eu lembro, pastorei 10 anos sem carro. E eu ficava no ponto de ônibus, 10 horas da noite esperando o ônibus, porque eu ia cuidar de os primeiros passos de um funeral. Morria alguém, tudo, naquele tempo, 40 anos atrás, pastor resolvia tudo. Até filho problemático na escola, pastor conversa com ele. Hoje tem psicólogo, naquele tempo psicólogos. Jesus, quando Ele muda a nossa vida, Ele transforma a nossa história, e Ele coloca um sentimento de gratidão tremendo dentro de nós. Aí você comprou um Fusca. Lembra, pastor Marco, do seu Fusca?
Chevette. Quem aqui já começou com Chevette? Aí a pessoa compra um Celta. Quem tem Celta? O Celta sem ar, 2 portas, e começa a reclamar. Eu lembro que eu tive um Gol e fui levar uma senhora, uma jovem senhora que estava com hemorragia no hospital. Quase que ela morreu dentro do meu carro, porque o meu carro só tinha 2 portas, não tinha ar-condicionado, no Rio de Janeiro, 40 graus, em frente à Central do Brasil. Fui assaltado, parei naquele engarrafamento, o camarada chegou e falou assim: me dá sua carteira, relógio, senão eu te dou um tiro na coluna. É sempre assim, dou um tiro na coluna. Eu falei assim: ó, vou abrir a carteira, vou te dar o dinheiro e o relógio. Minha carteira eu não vou te dar. E ele pegou o dinheiro, meu relógio e foi embora. Era um Gol, e então eu queria ter um carro de 4 portas com ar-condicionado. Aí você consegue o primeiro carro, reclama, esqueceu da bicicleta, esqueceu que andava de bicicleta, levava filho na escola de bicicleta. Em vez de pegar aquele carro, você: Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor me deu esse carro maravilhoso. Faça que ele não tenha defeito. Eu conheci gente que era tão vibrante, que falou assim: pastor, se eu sabia que Jesus encheu o tanque do meu carro de combustível. Eu falei assim: meu irmão, eu acredito em tudo que Jesus faz, mas se você está contando, eu vou tentar acreditar no que você está falando. Pode até encher, mas não por obrigação. Pode ser que você precise de um milagre, que o seu tanque de combustível enche sozinho, pela graça de Deus. Mas se você tem dinheiro, é melhor você passar num posto. Não peça a Deus para fazer o que você pode fazer. Aí você, do Celta, você chegou a um carro melhor, 4 portas, e continua reclamando. E continua reclamando. Morava de aluguel, comprou a casa própria, continua reclamando. Continua reclamando, porque a rua tem buraco, porque tem violência naquele bairro. Continua reclamando. Por que não pode ser grato a Deus por cada coisa que acontece? Gente liberta agradece a Deus nas mínimas conquistas. Aquela mulher, aquela mulher sabia quem tinha sido cativa, pecadora, rotulada, estigmatizada, uma mulher excluída. Agora ela sabia o que tinha aqui dentro, ela sabia o que carregava aqui dentro, ela sabia e podia olhar para o céu e saber que lá tinha um Deus que olhava para ela e disse: esta é a minha filha amada, eu conheço ela. E então ela desenvolveu um profundo sentimento de gratidão e de adoração a Deus e às pessoas. Gente agradecida não é só adoradora de Deus, é servidora de pessoas. Não tem dificuldade de comprar uma cesta básica e trazer no dia do Tadel Social. Não tem dificuldade de ser dizimista fiel. Não tem dificuldade de comprar um tênis e falar assim: eu estou com um tênis seminovo, mas eu vou dar esse tênis para aquele irmãozinho que não tem tênis para correr. Amém ou não amém? Você ganha 3, 4 camisas de presente e o seu armário não cabe mais, mas você diz assim: ainda cabe mais uma. Se você ganhou 3, tire 3 e dê. Ganhou um sapato, deu outro. Não acumule sapatos. Mas quem sabe Deus te abençoe e você comprou um carro novo. Não venda um carro velho. Quem sabe tem um irmão que você pode abençoar, o seu cunhado. O seu sogro. Quem sabe? Irmãos, eu já tive o privilégio de dar carro de presente. Você não tem noção da reação das pessoas.
Ano passado nós tivemos uma alegria, numa composição, a gente abençoou 3 pessoas com carro. Eu fui pregar em Tocantins, lá no fim de mundo, divisa com a Bahia. A cidade, que eu nem lembro o nome, ela é lá na terra do Domingos. Aí, do pastor Domingos, perdão, do pastor Domingos. Aí, eu cheguei lá, o pastorzinho, coitadinho, pegou um Gol daquele ainda quadradinho emprestado. E a rua, a igreja ficava lá numa montanha, lá no lugar mais alto da cidade. E aí a rua subia. E quando descia, tinha várias lombadas, porque era perigoso, não podia descer tão rápido. E ter lombada. Toda lombada, o golzinho do pastor morria. Era emprestado. E ele não sabia dirigir direito, estava começando a dirigir, claro, não tinha carro próprio. Então, toda vez que pegava um carro emprestado, ele apanhava. Ele apanhou tanto, uma lombada em frente a um bar, cheio de gente no bar. O carro morreu. Ele ligou, quando ele tentava passar a marcha, o carro morreu de novo. 5 vezes. Eu falei assim: pastor, pelo amor de Deus, deixa eu tirar o seu carro daqui. Aí ele foi para o carona, eu entrei no carro, saímos, vamos embora. Eu falei assim: Senhor Jesus, eu quero dar um carro para esse pastor. Fui para Curitiba, orei, comecei a falar com algumas pessoas. Voltei no ano seguinte e compramos um carro seminovo para ele. Não tem como. Você tem que ter um espírito de gratidão. Agora, você só tem espírito de gratidão se você andou a pé. Pastor Marco, com todo carinho e respeito, fica em pé. Pastor Marco é filósofo, formado em filosofia, professor, já foi diretor de escola. Mas ele teve quando ele se converteu, ele trabalhou vendendo ovo. Vem cá, pastor Marco. Cá. Fala para a igreja qual é o nome da empresa de ovos. People's Power Foundation. Ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Hoje, Deus abençoe, tem casa própria, tem um carro novo, tem uma família maravilhosa. A esposa estava com depressão, o diabo queria matar sua filha recém-nascida. Ele tem motivos para ser grato. Às vezes Jesus faz tudo isso e a gente só fica pensando na próxima bênção, não tem próxima bênção, tem próxima pessoa que Deus quer abençoar. Pare, saia da fila e diga: Senhor, agora coloque alguém na fila para eu abençoar, coloque alguém na fila para eu investir. Compartilhe, seja grato a Deus. Aquela mulher, ela parou de olhar para si e começou a olhar para Jesus, e aí ela disse assim: o que eu vou fazer para adorar, agradar, encantar o coração desse Jesus maravilhoso? Então ela trabalhou 1 ano e guardou o dinheiro todinho e comprou um vaso, um perfume caríssimo, e ela ficou esperando até que Jesus apareceu. Ela podia olhar o futuro, as montanhas não estavam mais lá. Multidões, tem gente que fica perdido no meio da multidão. Ela não precisava mais ficar assim, não. Ela não via mais multidões na vida dela. Isso era coisa do passado. Sabe por quê? Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, eu estou orando para que Deus lhes abra os olhos do coração. Você sabe por que aquela mocinha linda namora um rapaz feio, chega a dói? Você sabe por quê? A gente não consegue explicar. E eu tenho certeza que muitos aqui já disseram assim: o que ela viu nele? Quem aqui já disse isso? Muita gente. E mais, alguns, o que é que ele viu nela, que é pior. É pior. Porque quando a mulher é feia, aí a coisa dói. Mas eu digo
Quem se acha feia, eu quero te dar uma boa notícia: para cada feiosa tem um feioso maior. Então você é logo curado, logo curada. Então veja, o que é que aquela moça viu naquele rapaz, falto de virtude de beleza? Ela viu o que ninguém vê, porque ela tem olhos agora no coração. Você já viu alguma mãe pegar o bebê e dizer assim: meu Deus, tem misericórdia? Já viu? Já ouviu? O bebê nasce, a mãe pega, oh, que coisa mais linda do céu. E você sabe que tem bebezinho que... Tem bebezinho que é digno de misericórdia. Mas ele é singelo, ele é querido, ele é amado. O que faz uma mãe ver o bebê, o filho, e o filho às vezes é uma praga. E a mãe fala assim: meu filho, pastor, ele tem esses defeitos, mas ele é um bom menino, ele é um bom menino. Por quê? Porque essa mãe enxerga aquele menino com o coração. Deus, quando olha para você, Ele não só enxerga com os olhos, Ele enxerga com o coração dEle. Ele te ama, e é o amor que cobre uma multidão de pecados. Aquela mulher enxergava agora com o coração, o seu coração estava limpo, o seu coração estava curado, o seu coração agora sonhava, o seu coração agora planejava, o seu coração agora era cheio de ousadia. Então ela não se intimidava com coisa alguma. Gente perdoada carrega esse profundo sentimento de aceitação. Você pode ir. Olha o que Deus fala para Josué: não tenhas medo, não se intimide, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Meus irmãos, o dia que você entender isso, Deus falando assim: eu serei contigo, eu vou com você, né, Fabiana? Eu vou com você, eu vou te ajudar. Meus irmãos, no meu primeiro pastorado, vocês não têm noção, pense numa pedreira cheia de pedras, redundância, né? Uma pedreira pedregulho, coisa difícil. Um dia eu enfrentei um endemoniado tão brabo. Domingos, era um gadareno multiplicado, era um gadareno ao quadrado, uma coisa braba. Era tão brabo que ele pegava aqueles alguidares das esquinas, levava para casa e comia aquilo tudo. Era um gadareno brabo. E naquele tempo, não é como hoje que a gente conhece, autoridade espiritual, e mapeamento, não tinha nada assim. Era segurar, olhar nos olhos, sai. É só isso. Não tinha outro. Há 40 anos atrás não tinha esse negócio de mapeamento. Não tinha esses ministérios que nós temos hoje. E eu enfrentei uma batalha com esse endemoniado, uma tarde de quarta-feira, que eu fiquei tão esgotado, que eu fiquei assim, tremendo, sem energia nenhuma no corpo. Cheguei em casa chorando, e falei com a minha esposa: chega, não aguento mais. Fui para o gabinete chorar, me ajoelhei lá, e falei assim: Senhor Jesus, chega, eu não aguento mais. E ajoelhado no tapete do meu gabinete, eu já tinha até um tapetinho no gabinete. Aí o Espírito Santo falou assim: pega a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia e abri em Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu estufei o peito, agora vem comigo. E ele veio. E naquele tempo, 40 graus no Rio de Janeiro, quarta-feira, pastor tinha que pregar de terno. Que desastre. E eu só tinha 2. E eu rolei com ele de novo. Mas a gente foi até o fim. Sabemos o passado. E vivemos o presente. E precisamos olhar
e olhar para o presente e falar assim: glória a Deus. Aquela mulher sabia o que tinha sido tirado do seu coração. Quantos espinhos, quantas palavras duras, quanta mágoa, quanta tristeza, quanta rejeição, quantos votos. Ela sabia. Gente perdoada, curada, não se detém diante de multidões. Você tem sido engolido, vencido por circunstâncias da sua vida. Às vezes um membro da sua família te intimida, às vezes uma pessoa no seu trabalho te intimida, uma pessoa na igreja impede você de ser um instrumento nas mãos de Deus, porque você se deixa intimidar, você perde a noção de quem você é, você esquece facilmente dos milagres e das bênçãos, das vitórias que Deus já realizou na sua vida. Uma pessoa te intimida, aquela mulher agora não. Aquela casa lotada, e ela entra com o vaso na mão. Ela só tinha um foco: Jesus. Ela não enxergou ninguém. Ela foi até onde Jesus estava, se ajoelhou aos pés dele, começou a chorar, até que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E olha, irmão, para lavar os pés de Jesus com lágrimas tem que ter muita lágrima. Mas ela lavou, enxugou com os cabelos. Com esse cabelinho bonitinho, enxugar os pés de um homem. Davi, hein? Um bom texto, né? Meu amor, se você me ama, vai chorar até lavar meus pés. É bem capaz de ela pegar um canecão e dar na cabeça dele. Mas ela chorou, lavou. Depois de chorar, começou a beijar. Pegou o vaso, quebrou. Aquele vaso era importado. Custava caríssimo, custava muito dinheiro. O perfume mais ainda. E ela então derrama o perfume. E as pessoas começaram a murmurar. Pense em uma casa lotada, cheia de gente começando a murmurar. Mas ela não escutou murmúrios. Ela não tinha mais ouvidos para acusadores e questionadores. Ela tinha ouvidos para o seu Salvador. Esse é o grande segredo da libertação. É quando você para de ouvir o diabo, você para de ouvir o seu passado, você para de ouvir pessoas que só sabem lembrar das suas marcas do passado, e você começa a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e você tem um norte na vida. Agora aquela multidão era apenas um detalhe. Seu foco é Jesus, seu propósito, adorar. Você pode ver, tem gente, não estou aqui criticando, um culto está arrebentando a adoração, tem gente com mão no bolso. Na sexta-feira, estava lá o pastor Marcos, fazendo uma oração no final do culto, tinha uma pessoa querida, com as duas mãos no bolso. Eu falei assim: Senhor, para que eu fui olhar para lá, me mirando, e ele ainda te atrapalha. Por isso que alguém me perguntou uma vez: pastor, por que o senhor sempre canta com os olhos fechados? Quem adora aqui não pode fechar os olhos, porque tem que nos ajudar, mas nós podemos fechar os olhos. Pastor, por que o senhor fecha os olhos na hora da adoração assim? Eu assim, para tentar ver o que preciso e não ver o que não devo. A gente tem que cegar os nossos olhos para as coisas ruins e abrir os nossos olhos para as maravilhas de Deus. Então eu tento imaginar Jesus entrando vestido de branco, eu vejo os anjos, eu vejo a glória de Deus, então eu começo a vibrar, eu começo a pular, eu começo a me alegrar, porque eu estou adorando. É para Ele, 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 é Ele, é Ele que mudou o meu passado. É Ele que mudou o meu passado. Então meu foco é Jesus, a minha adoração é para Jesus, e ninguém pode roubar. Por último, entender que o perdão e a cura vai revelar um coração adorador. Irmão, adorar é bom, não é verdade? Mas às vezes a gente pensa que adorar é só vir aqui no culto. Adorar. Eu corro lá no parque, lá em Curitiba, e a gente pode adorar no parque. Adorar no parque. Como é que você adora no parque? Testemunhando.
Semana passada eu estava lá no parque sozinho, naquele dia eu não estava acompanhado de ninguém. Aí eu passei por um gari do parque, passou muito interessante, e eu já conheço esse gari, eu já parei, já conversei, já tinha conversado com ele, e passei pelo gari, mais ou menos 50 metros, depois de 50 metros o Espírito Santo disse assim, volte, fale com ele. Eu disse, mas Senhor, eu já conheço o Davi, eu já conversei com ele, volte, vai lá com ele lá. E aí eu voltei, ele estava retirando as latinhas, os papéis, lá daquelas lixeirinhas. Eu falei assim, Davi, eu passo sempre aqui no parque, vejo você aí. Tem alguma coisa que você precisa? Se você precisar, pode falar comigo. O que eu puder fazer, eu vou te ajudar, vou te abençoar. Jesus mandou falar com você. Aí ele baixou a cabeça e falou assim, tem uma coisa, minha filha se formou em técnico de enfermagem, mas ela já fez 8 entrevistas e não consegue passar. Eu falei assim, posso ajudar? Passei meu número para ele, assim, liga para mim lá na secretaria, eu vou marcar um horário com uma psicóloga para sua filha, para ajudar, às vezes tem um gatilho aí, que ela é tímida ou medo, e identificar de que forma podemos ajudar. Você pode adorar em qualquer lugar, em todas as circunstâncias. Você pode adorar dentro da sua casa. Eu nunca vou esquecer um dia que eu cheguei em casa, e eu abro a porta sempre muito devagarinho, porque eu nunca sei o que tem dentro de casa. Minha esposa pode estar lá, como estava naquela manhã, naquela tarde. Ela estava na frente da televisão, no YouTube, adorando, com as 2 mãos para cima, com as lágrimas caindo, e eu parei. Mulheres, se vocês souberem o que é uma mulher adoradora dentro da sua casa, o inferno não entra mais. Nunca, isso tem anos, isso deve ter uns 5 anos, nunca esqueci aquela cena, a minha esposa das mãos erguidas, adorando, ouvindo aquela música maravilhosa. Em vez de reclamar do seu marido, adore. Em vez de reclamar do seu filho, adore. Em vez de reclamar das circunstâncias financeiras, adore. Porque se você adorar, você vai atrair a presença de Deus para a sua casa. E as coisas vão mudar. O coração perdoado e liberto desejará demonstrar de alguma forma sua gratidão e adoração a Deus. Irmãos, eu tenho que terminar. Ela trabalhou arduamente, economizou, preparou algo de valor, porque gente perdoada não tem limites. Adorar é valorizar, é exaltar a Deus. Essa mulher honrou, ela valorizou a Jesus publicamente. Feche os seus olhos, por favor. Pense agora comigo. Ela se humilha aos pés de Jesus. Ela lava os pés de Jesus. Ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Ela unge os pés de Jesus com seu perfume caríssimo. E ela começa a beijar os pés de Jesus. Gente curada não tem tempo para reclamar. Eu quero concluir dizendo para você, você pode deixar o seu passado na cruz hoje. Você pode deixar o seu passado no passado. Então, primeira pergunta que eu quero te fazer: quais são as marcas que você está carregando que você não aguenta mais? Quais são os rótulos? Quais são os estigmas que colocaram em você que você não aguenta mais? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Como você é conhecido e conhecida? Essa mulher ainda era conhecida por algumas pessoas como pecadora, mas ela era conhecida por Jesus como adoradora. Jesus quer te dar marcas novas. Jesus quer te dar um nome e não um rótulo. Um nome. Jesus quer transformar você em um filho, uma filha que o adore, sem medo, cheio de ousadia,
alguém que tem motivos para olhar para o céu e declarar quem você é. Ele está aqui nesta manhã. Ele quer arrancar essas marcas de você. Ele quer arrancar essas palavras que o diabo colocou na sua mente, esses estigmas, essas feridas. Ele quer arrancar isso hoje. Se você quer vencer as marcas do seu passado e quer receber marcas novas de Jesus, pode deixar o seu lugar e coloque-se aqui no altar, porque Jesus está aqui para tocar você e para abençoar a sua vida. Pastor Domingos.